Para isso, irmãos, nós vamos ler juntos o primeiro texto que aparece aí em João 14, versículo 1. Então, quando estiver em negrito, nós vamos ler sempre juntos, ok? Diz assim a palavra, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nós confiamos esse tempo em Tuas mãos. Rogamos que Teu bendito Espírito ilumine as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra. Tira dos nossos olhos todas as escamas para que possamos então ver além da letra a Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo de reunião. Estamos reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja glorificado, Pai, em nossas vidas. Revela-nos essa bendita pessoa, nos edifica, pois sabemos que Ele é o edificador da igreja. Fala conosco, nós desejamos ansiosamente ouvirmos a Tua voz. Pai, quando nós abrimos as Escrituras, nós temos o Teu falar. Que Teu falar seja penetrante, que Teu falar seja restaurador, curador. Que o Teu falar, Pai, seja um falar que venha remover tudo aquilo que diz respeito a escórias da nossa alma, para que então ela seja purificada pela nossa obediência à palavra, e assim Cristo seja formado em nós. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, este ambiente. Fala conosco, em nome de Cristo nós oramos, amém. Queridos, esse texto aqui, todo o contexto desse versículo, o Senhor Jesus, Ele está aqui a poucas horas de ir para a cruz. Interessante que o que está envolvido aqui nesse texto, irmãos? Se nós analisarmos de uma forma bem acurada, com bastante perquirição, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele, em realidade espiritual, Ele sabia que dentro, em poucas horas, Ele estaria enfrentando a cruz. Mas o que é mais interessante, irmãos, que Ele não estava absorvido pelos pensamentos que Ele iria enfrentar. No caso aqui, de que Ele seria ultrajado, Ele seria esbofeteado, seria cuspido e também seria crucificado. Muito pelo contrário, Ele está expressando aqui um profundo interesse pelos seus discípulos. Ele estava absorvido aqui não pelos seus próprios pensamentos a respeito de si mesmo, daquilo que Ele iria enfrentar, mas Ele estava absolvido, queridos, pelos pensamentos a respeito dos seus discípulos. Como pode isso, irmãos? Alguém que estava para morrer numa cruz, ser ultrajado, cuspido e morto, crucificado. Ele não pensou em si mesmo, Ele pensou nos seus discípulos. Por isso Ele disse para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu farei uma obra plena e perfeita por cada um de vocês. Estarei tirando o pecado de vocês. E eu mesmo irei habitar agora dentro de vocês. Irmãos, que Cristo nós temos. Que Ele se esqueceu de si nessa hora tão crucial da história da humanidade. Ele, como segundo Adão, se preocupou em todo o tempo com seus discípulos. Irmãos, vocês dá para perceber o quanto eu e você nós somos amados pelo Senhor? Que amor é este que nós não compreendemos? Alguém que estava prestes a passar por situações terríveis e alarmantes da sua vida. Ele esqueceu de si, mas pensou nos seus discípulos, trazendo uma palavra de conforto para os discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Quando Ele diz aqui, credes em Deus, esteja em união com o Pai, esteja em intimidade com o Pai e também comigo. Jesus, Ele sabia, irmãos, que iria passar por horas terríveis, que também Ele iria enfrentar uma separação do Pai. Ele disse em João 10,30, eu e o Pai nós somos um. Então naquela hora crucial Ele iria separar do Pai. Vocês se lembram que quando Ele foi crucificado Ele gritou,
Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou o Filho, o seu amado Filho? Por tua causa e por minha causa. Porque Ele nos amou e amou até o fim. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então você é muito amado pelo Senhor. Não fique preocupado quando as pessoas não se importarem com você. Existe uma pessoa que se importa com você. Chama-se Jesus Cristo. E Ele provou este amor por mim e por você, entregando-se na cruz, no Calvário, para que você e eu fôssemos libertos daquilo que nos separava de Deus o Pai, que era o nosso pecado. Irmãos, que Jesus Cristo maravilhoso nós temos. Isso que eu vou dizer a você, meus queridos irmãos, é bastante sério. E você precisa considerar isso aos pés de Cristo. Agora, se você quiser ter uma experiência crescente de Cristo, você deve estar pronto para se encontrar cada dia mais uma situação pior. Porque existem uma tendência, uma pregação que diz que quando você se torna um cristão, os seus problemas irão se acabar. Muito pelo contrário, os seus problemas começam a aparecer. Mas esses problemas, essas dificuldades, é Deus o Pai que vai trazer para nós, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. E as dificuldades, ela tem uma tendência de tirar as escórias da nossa alma. Aquelas coisas que nós herdamos desde quando nós nascemos. Porque todo ser humano que nasce neste mundo, a inclinação dele é sempre para mal. Não é assim? Claro que vem a educação, nos educa muito bem, então mascara aquilo que nós somos. Não é assim? E a Bíblia vai dizer que todos nós, desde o ventre materno, somos transgressores. Isaías 48, versículo 8. Transgressor desde o ventre materno. Então o transgressor só vai transgredir. A palavra fala, e no Salmo 58, versículo 3, que desviam-se os ímpios desde a madre. O que é desviam-se? É alienam-se. Significa que nós já fomos separados de Deus desde o nosso nascimento. E a palavra diz assim: andam errados, desencaminham-se, proferindo mentiras. Se eu perguntar para você, quem ensinou você a mentir? Você vai dizer para mim que ninguém ensinou você a mentir. Eu creio que teus pais, quando você era numa idade tenra, teus pais não ensinou você a mentir. No entanto, eu e você já nascemos mentirosos. Mas de onde que veio a mentira? Vou dizer uma palavra aqui muito dura, está nas Escrituras, em João 8, versículo 44, que diz assim: Jesus disse para aqueles religiosos, para aqueles pastores da época, para os padres da época, Jesus disse assim para eles: vós tendes por pai ao diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a Bíblia mostra claramente que o pai da mentira é Satanás, é o diabo. E claro que todos os que mentem, a tendência é serem filhos espiritual do diabo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é o que a Bíblia diz. Religião não tem nenhum envolvimento com a verdade das Escrituras. Então nós temos que pregar a verdade da palavra, relatar tudo aquilo que de fato está escrito, para que nós não sejamos enganados mais por ninguém. Então nós já nascemos mentirosos. Você que é pai e mãe não precisa ensinar seus filhos a mentir. A mentira já nasceu com eles.
Entende? Eles vão mentir, porque herdou a natureza tua e minha. Entende? Agora Jesus Cristo veio para nos mudar de filiação, nos tirar de uma filiação da mentira, filhos do diabo, para nos introduzir no reino do Filho do seu amor. Porque este mundo no qual nós nos encontramos, a palavra fala que é trevas. Irmãos, mas graças ao Senhor que Ele, quando Ele olhou do alto para nós, sabe que Romanos 3, versículo 10 em diante diz? Ele diz assim: não há homem justo sobre a terra, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há temor de Deus, não há quem busque a Deus. Então isto mostra que todo homem que nasce neste mundo, por mais inteligente que ele seja, ele está com seu entendimento obtuso espiritualmente, que significa em trevas. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 4, versos 17 e 18, diz que eles são entenebrecidos no entendimento, ou em outras palavras, o seu entendimento para as coisas espirituais estão em trevas. Porque para nós compreendermos as Escrituras, e quando eu falo compreender as Escrituras, não é você ler as Escrituras para ter apenas um conhecimento, mas ter a revelação daquilo que a Escritura mostra. Entende? Isso é revelação, mas na palavra. Eu sei que existem muitos aí, crentes fanáticos, que Paulo diz que há muitas vozes no mundo, eles falam que tem revelações de Deus, que Deus mostrou para mim, trouxe uma visão. Isso aí é obra do engano. Tudo que Deus tem para falar para nós, naquilo que concerne a profecias, está escrito na Bíblia. Por que tem muito povo aí enganado nas mãos dos líderes religiosos, comendo pão que o diabo amassou? Se você não fizer isso, Deus vai te amaldiçoar. Queridos, Deus, o Pai, não faz outra coisa a não ser nos abençoar. E Efésios 1:3 fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, Deus colocou todas as suas bênçãos e fez com que Ele viesse para dentro de nós. Mas para isso Ele tinha que remover o pecado. De que maneira que Ele removeu o nosso pecado? A palavra fala em Romanos 6,6, dizendo o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, não apenas Jesus morreu na cruz, é uma verdade, tem que ser proclamada, mas a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu na cruz por mim e por você, nos substituindo, ela também traz uma informação de que eu e você também fomos incluídos naquela morte, que diz que Ele morreu, mas nós também morremos junto com Ele. Então hoje Cristo é a nossa vida. O pecado foi removido porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é aquilo com que todos nós nascemos, né? E o pecado faz com que nós, quando uma pessoa não é liberta do pecado, ela começa a apontar para as outras pessoas aquilo que ela é. Não é assim, irmãos? No nosso dia a dia, quando acontece alguma coisa conosco, somos pegos de surpresa, nós apontamos o dedo: não foi aquela pessoa, não foi ela que me levou a fazer isso, não, aquela pessoa lá que me deixou eu bastante nervoso. O nervoso é eu, ela só estimulou aquilo que eu sou, não é assim? Tenho dito para alguns irmãos aqui que muitas vezes, irmãos, nós colocamos a culpa nas pessoas. Aquela pessoa não dá para conviver com ela porque ela é muito irritante. Ela é irritante. Não é que ela é irritante, você que é um irritante e que ela só vai estimular aquilo que você é, vai despertar aquilo que está no seu coração.
Então, quando Cristo morreu na cruz, Ele levou o nosso velho homem à morte, o nosso velho coração. Nós precisamos de ter um coração novo. Por isso que Cristo, já no Antigo Testamento, fez aquela linda promessa lá em Ezequiel 36, verso 26. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esta cirurgia espiritual, vamos dizer assim, ela foi realizada lá na cruz do Calvário. Quando Cristo estava na cruz, mais ou menos meio-dia, Ele ali pendurado, sangrando, todo ferido e machucado, por amor a mim e a você, porque Ele lhe amou e me ama também. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, você nem tinha nascido ainda, eu também não, mas Jesus já havia nos atraído, porque Paulo fala em Efésios 1, versículo 4, que Deus nos elegeu em Cristo desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que houvesse mundo, antes que Ele tinha criado o mundo, a Bíblia diz que Ele já havia nos escolhidos. Isso é muito profundo. Então hoje, todos nós estamos aqui para lermos o testamento do nosso irmão mais velho, Senhor Jesus Cristo. Então, para que haja um testamento validado, é necessário que haja a morte do testador. Jesus morreu. Então, tudo isso que está escrito aqui, irmãos, é para mim e para você. Embora eu sei que muitas pessoas estão muito preocupadas com as coisas de Deus, só buscam as coisas de Deus. Eu acho que esse é um pensamento também muito errado. Nós temos que buscar o Deus das coisas. Porque se você busca as coisas de Deus, você vai ficar com as coisas de Deus. Agora, se você busca o Deus das coisas, você vai ficar com Deus o Pai e com as coisas que é dele também. Nós não devemos buscar tão somente as dádivas de Deus, mas devemos buscar o doador das dádivas. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Isso é precioso. Isso não é esquema e nem manobra de religião. Porque uma coisa que a religião sabe fazer é manobrar as coisas. E agora, irmãos, o Cristo, quando cremos então que morremos com Ele, Ele vem habitar dentro de nós. Cristianismo nada mais é do que, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, meus queridos irmãos, a partir do momento em que você crê na vida de Cristo, você recebe também o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, ele vem para dentro de nós, trazendo tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é celestial. O Espírito foi dado para nós, ele também habita em nós, não apenas o Filho, mas as três pessoas da Trindade vêm para dentro de nós, habita em nós, não do nosso lado. Muitos falam assim, né? Ah, Senhor, te damos graça porque o Senhor está do nosso lado. Ele não está do teu lado, ele está dentro de você. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você tem uma experiência de morte e ressurreição junto com Ele, se você não crer como diz a Bíblia, você está perdido. Você é simplesmente um religioso e você está correndo perigo de perdição eterna, porque a Bíblia diz que aquele que nele crê não irá perecer, mas ter a vida eterna. A palavra crer significa que eu estou unido a Ele. Porque tem muitas pessoas que crêem mais na palavra de homens, de líderes religiosos, de pastor, de padre, mas não crê na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus ele disse assim: quem crer em mim, João 7,38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele também disse, lá em 1 João 5, versículo 10, o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna.
Se Ele nos deu, você não tem que pagar nada, é receber. Se Deus nos dá, receba isso, creia. A Bíblia diz em 1 João 5,10 que Deus nos deu a vida. Essa vida não é essa vida que eu e você nós nascemos. Essa vida com que eu e você nós nascemos, ela acaba-se na sepultura. Então, Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós só podemos ir ao Pai pela pessoa de Cristo, e o testemunho de Deus para nós é Cristo. Ele nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E em 1 João 5,12 a Bíblia diz assim: aquele que tem o Filho habitando, claro, no seu interior, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas como que eu posso ter o Filho? O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer absolutamente nada, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele disse assim: pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, não vem das obras, daquilo que eu faço para Deus. Salvação é de graça, embora eu sei, irmãos, tenho ouvido e visto e lido que muitos, infelizmente, têm sido iludidos pelos seus próprios líderes, dizendo que é de outra maneira que você pode chegar a Deus a não ser pelo Filho. É pelo Filho. Sem o Filho ninguém poderá chegar ao Pai. Imagina, você sabe que um dia você vai falecer, você vai morrer. É questão de tempo, né? Ninguém pode garantir vida para nós até amanhã ou depois de amanhã. Do jeito que você está aqui hoje, nesse momento, se você morresse hoje, porque a morte vem à nossa vida a qualquer momento, você tem certeza da sua salvação? Se você fosse chamado hoje, se o dia da sua morte fosse hoje, você tem certeza mesmo da sua salvação, do seu novo nascimento, de que você é um filho de Deus? Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu ajudo todo mundo. Você é o pior. Jesus não veio buscar gente boa, Jesus veio buscar gente que não presta, igual eu e você, gente desprezível. Paulo escreveu isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 até o 29. Vem chamar gente que não tem valor nenhum para este mundo, vem chamar gente desprezível, escória de todo mundo, aquela pessoa não vale nada. É para esses que Jesus veio buscar. Entende, irmãos? Deixa os bons ir para o inferno. Percebe? Então, ele veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque enquanto eu e você não nos considerarmos perdidos, não tem salvação para nós. Porque nós olhamos para nós, né? Puxa, eu sou tão bom, né? Acho que Deus vai me aceitar. Se fosse dessa forma, se haveria uma maneira de Deus salvar as pessoas pelo fato delas serem boas, Jesus não precisava ter morrido numa cruz. Não, Jesus morreu na cruz só para os ruins, para os bons não. Irmão, estamos totalmente enganados. Quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que ele atraiu todos a si mesmo. E aquele todos, se eu não crer que meu nome está dentro daquele todos, eu estou perdido eternamente. Então eu preciso de crer que aquela morte de Cristo na cruz foi a minha morte. Eu fui sepultado com Cristo, mas ao terceiro dia, irmãos, veja a posição que nós somos colocados em Cristo. Efésios 2, versículo 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é cristianismo. A Bíblia diz, chega a dizer, irmãos, um texto tão lindo, lá em Colossenses 3, versículo 2 e 3, ela diz assim: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra,
porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. A Bíblia diz que a minha vida está escondida com Cristo em Deus porque eu morri. Eu já estou morto. Então você é um zumbi? Não, tem que crer pela fé que eu morri com Cristo e que Cristo é a minha vida e que eu estou assentado nos lugares celestiais nele. Então eu já estou lá pela fé. O dia que eu vier a perder a minha vida aqui na face da terra, o meu corpo vai para a sepultura, mas eu já estou lá pela fé, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí Colossenses 3,4 ele diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, olha que lindo, irmão, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, tudo está se cumprindo, olha a tua volta. A palavra fala em Gênesis 6, versículo 5, que a maldade do coração do homem está se multiplicando sobre a face da terra. Isso é há mais de 6.000 anos atrás. Hoje em dia, irmãos, não está diferente. Como está o coração do homem? A palavra fala em 2 Timóteo, capítulo 3, que o ímpio, o homem que não tem Deus, vai de mal a pior. Hoje em dia, queridos, aquela maldade que havia lá, aproximadamente 6.000 anos atrás, ela se multiplicou, ela teve uma evolução. Hoje em dia, você pode morrer a qualquer instante. Os marginais estão aí roubando, matando por celular, por tênis. A violência, diz a palavra, lá no contexto de Gênesis capítulo 6, que a violência reinava sobre a face da terra. Então Deus resolveu dar cabo de toda a raça humana. E Deus preservou. Naquela época havia, que povoava o mundo, que Deus criou, 2 milhões de pessoas. E em 2 milhões de pessoas foram salvas 8 pessoas, Noé e mais 7 integrantes da sua família. E sabe que Jesus Cristo disse? Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, mas eles não perceberam até que veio o dilúvio. Imagina ali, irmãos, aquelas mulheres grávidas, com bebê de colo. Quando Noé fez a arca, entrou os animais, os pares. Então Deus mesmo fechou a porta da arca e começou a chover. Imagina quando a água começou a bater ali no pescoço daquelas pessoas, aquelas mulheres com aquelas criancinhas gritando: abre-nos a porta, abre-nos a porta. Queridos, a porta que Deus fecha ninguém abre. Eles tiveram ali 120 anos, que foi a tolerância de Deus, para que eles pudessem crer e voltar para o Senhor. Mas eles não creram, e eles então pereceram. Eles fizeram aquelas orações vencidas. Imagina aquelas mulheres grávidas com criancinha de colo. Abre, Noé, agora nós cremos. Essas orações não têm mais valor quando Deus executa o seu juízo. Por isso que em Hebreus 9:27 está escrito assim: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E hoje, quando você lê, por exemplo, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 20, o que Jesus está dizendo lá? Ele está batendo na porta de uma igreja. Olha só que interessante, o dono da igreja está do lado de fora. Estão me compreendendo? O dono da igreja está do lado de fora e Jesus está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. A casa aqui é o corpo da pessoa. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, nós ainda, pela misericórdia do Pai, estamos vivendo a era da graça,
Então, nós precisamos de rogar ao Senhor, principalmente aqueles que não têm uma convicção de que são regenerados. Porque, irmãos, e a oração deve ser essa aqui: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Com sinceridade aos pés do Senhor. Quando a gente clama aos pés do Senhor por misericórdia, não é que você vá até Ele, Ele vem ao teu encontro. Ele já veio ao nosso encontro quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa do seu Pai. Então, queridos, nós não devemos nos envolver com religião. Religião é do capeta. O Evangelho da graça, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, é para a nossa salvação. E Evangelho é tudo aquilo que Deus fez por mim e por você na pessoa de Cristo. Tudo que Ele fez por nós na pessoa de Cristo, nos dando uma nova vida. Ele veio trocar a nossa velha vida por uma nova vida. Veio trocar o nosso velho coração por um novo coração. Ele veio tirar esta pessoa chata que é eu, que é você, e fazer filho de Deus. Somente os filhos de Deus têm um falar agradável, um falar dócil, um falar gracioso, um falar consolador, um falar restaurador, um falar de amor, um falar de alegria, uma alegria que ela é expressa através do nosso viver diário. Porque quando eu vejo assim, esses crentes aí que ficam com a Bíblia debaixo do braço, só murmura, são os filhos do capeta, não é filho de Deus. Porque se Cristo, Ele disse que Ele é a nossa alegria, o fruto do Espírito é alegria, lembra lá em Gálatas 5, versículo 22? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Queridos, a gente dificilmente vai enxergar hoje nesses que se dizem evangélicos, que a gente não consegue enxergar amor no coração deles. São um povo de cara amarrada, um povo que dá até medo de ficar perto deles. Sai de perto de mim, que eu sou muito justo. Mas em casa é um inferno. O marido brigando com a esposa com o marido, brigando com os filhos. Isso é cristianismo? Isso é um pedacinho do lar? Não é, irmãos. Onde Cristo habita, no interior, o que vai expressar é não mais eu, mas Cristo. Então a nossa vida tem que ser uma vida amorosa. Não que nós tenhamos amor. O nosso amor, ele é muito falho. É um amor de troca, um amor egoísta. Mas o amor de Deus, Romanos 5,5 fala que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Nós temos em nós o amor de Deus. Agora, o que devemos fazer com este amor? É amar o nosso próximo. É amar o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, os irmãos. E para a gente amar os irmãos, Jesus disse, Ele disse assim, lá em João 13, versículo 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como vos amei. Ele nos amou de uma forma total, máxima. E Ele diz no verso 35, nisto, quando vocês tiverem amor uns pelos outros, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Está vendo? Isso é cristianismo. Agora, por que a gente não ama? Porque nós somos cheios de nós mesmos. Eu penso assim, eu penso diferente. E Paulo diz assim, pelo Espírito, que todos penseis a mesma coisa na palavra. Eu sei que eu tenho opinião. Por exemplo, você vai na próxima eleição que vai ter o ano que vem, você vai escolher o teu presidente, eu vou escolher o meu. Se a gente for discutir isso, nós vamos até brigar, mas nas Escrituras não tem isso aqui. E eu penso de uma forma e você pensa de outra. Algum tempo atrás alguém perguntou para mim, irmão Cláudio, por que tem muitas religiões? Só aqui em Sidrolândia, irmãos, tem mais de 130 igrejas evangélicas. E por que tem tantas assim? Porque um pensa de uma maneira, vou fazer uma igreja para mim, não é nem igreja de Cristo, é a igreja dele, né? Eu penso de uma forma, então é assim.
E por aí vai, começa a criar um monte de igreja e tudo vai para o inferno. Porque se nós não crermos, como diz as Escrituras, Isaías capítulo 8, versículo 20, vai dizer, se eles não crerem, conforme está escrito, eles nunca verão a alva, um raiar de um novo dia na eternidade. Irmãos, como nós precisamos conhecer esta obra na cruz do Calvário, que foi por amor a mim e você. Jesus morreu na cruz, Ele não morreu por ele não tinha pecado. O problema de pecado é nosso. Nós que estávamos separados dele, espiritualmente mortos, Isaías 59, versículo 2. Os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós para que ele não vos ouça, mas o braço dele não está encolhido para que não possa salvar. Ele quer que nós reconheçamos quem nós somos. Porque a gente pensa assim, eu sei quem eu sou, você não sabe. Às vezes você tem aquela crise de explosão, né? Você fica louco, maluco. Às vezes até mata. Né? A gente vê aí quantas mães jogando criancinha na parede e morre porque fica ali totalmente irritada com o choro da criança. É insuportável, então ela mata até um filho e marido, etc., uma série de coisas. Mas, queridos irmãos, essa nossa natureza, ela foi trocada já. Agora nós temos que crer, não é que ela vai ser trocada, ela já foi trocada lá na cruz em Cristo. Cristo já realizou uma obra maravilhosa, que quando for contada, poucas pessoas irão crer. Porque a gente pensa assim, né? Vai ser um monte de gente que vai ser salvo. A Bíblia diz que não vai ser dessa maneira. A palavra fala assim, por exemplo, eu já me referi aqui, lá em Noé, vamos voltar em Noé. De 2 milhões de pessoas, 8 pessoas foram salvas. Jesus diz em Lucas 12:32, ele disse assim, olha, não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Então é pequenino rebanho, é os remanescentes, é um povo que creu, como diz as Escrituras. Hoje em dia, queridos, as pessoas não querem ouvir a verdade. Se você prega a verdade, as pessoas elas já começam a escoiciar, ficam bravas, ao invés de ficar brava com Deus, ficam bravas com o pregador. Entende, irmãos? Leia o profeta Jeremias. Ele profetizava da parte do Senhor. Ele foi preso, foi maltratado, foi ultrajado, foi tido como nada, porque pregou a verdade. Deus disse, vai e pregue, e ele confrontou a verdade de Deus contra os religiosos e o rei da sua época. Não quiseram ouvir, eles pereceram, mas Jeremias ficou firme lá. Lembra do apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós? Irmãos, você não vai encontrar nas cartas de Paulo caminho de prosperidade para este mundo. Irmãos, a nossa cidadania, diz Paulo em Filipenses 3:20, está lá. Ele diz assim, Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Ele vai vir nos buscar. Nossa pátria está lá. Então não fique ajuntando tesouros nessa terra. Jesus disse assim, não ajunteis tesouros neste mundo, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu. Que tipo de tesouro nós podemos ajuntar nos céus? Amigos, pessoas. Nós temos que investir em nossos amigos aqui. Eu tenho muitos amigos que não são do Senhor, mas eu estou investindo neles, pregando para eles, ajudando a eles, para quem sabe o Espírito possa sensibilizar aqueles corações e eles possam vir a crer em Cristo e ter a vida eterna. Porque quão bom é, irmãos, você ser um filho eterno do Pai, e também tem muitos irmãos ali que são teus irmãos, que vai estar na glória junto com você, vivendo eternamente. Ali não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais luto, não vai haver mais sofrimento. Você será um filho eterno. Quem tem a vida de Cristo nunca mais morre. Vai morrer fisicamente, mas não eternamente. Por quê? Ele disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Olha, irmãos, eu acho, irmãos, que nós somos tão tolos, né? Porque quando nós deixamos de crer no Senhor Jesus Cristo, nós estamos assumindo uma compostura ou uma postura de se autodirigir, independentemente do Senhor, e a nossa perdição. Vamos perecer eternamente. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que aqueles que descem para a sepultura sem a vida de Cristo, acompanha comigo no Salmo capítulo 9, versículo 17. Aqui, irmãos, temos uma declaração terrível, uma declaração que nos entristece bastante. Mas no Salmo 9, versículo 17, olha o que ele está dizendo aqui, olha. É a Bíblia, estamos lendo a palavra. Diz assim, Salmos 9, versículo 17. Os ímpios, outra versão está os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então vamos saber quem são os ímpios, quem são os perversos. Perverso e ímpio são pessoas muito boas. É todos nós. A palavra fala que todos nós somos perversos. É aquele que não creu em Cristo. É perverso, porque perverte as Escrituras. Ímpio, aquele que não creu, porque pio é aquele que creu, piedoso é aquele que creu de fato, ímpio e perverso é aquele que não creu. Irmãos, é a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo. E você acha que Deus está mentindo? Você acha que Deus é igual a nós, mentirosos? Não, irmão. Ele disse aqui, os perversos serão lançados no inferno. Serão porque é futuro. Aqui nós estamos ministrando a palavra, aqui temos um grupo aqui de irmãos. Mas se uma pessoa, nesse momento, você sabe que cada minuto morre pessoa no Brasil. Quantas pessoas estão descendo agora para a sepultura sem a vida de Cristo? Vocês acham que ela vai para o céu? Viveu uma vida da maneira que ela achou melhor? Porque é assim, a gente pensa assim, né? Eu tenho que trabalhar, sou uma pessoa justa, estou pagando as minhas contas, eu me esforço, eu não roubo, eu não mato, eu não desejo mal para ninguém. Isso não significa que você seja um filho de Deus. Porque Jesus disse para Nicodemos, um mestre de Bíblia, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, tem pessoas que nem sabem o que é novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, abra teus ouvidos. Vou repetir mais uma vez. Abra teus ouvidos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que significa não ver o reino de Deus? Aí eu vou para um lugar, vou ficar lá um tempo, aí depois eu vou para o céu. Não. Quando uma pessoa morre, Lucas 16. Quando uma pessoa morre, ela vai direto para o Hades. Hades, sabe o que é? Sepultura. Sabe qual que é a definição, a raiz da palavra sepultura no grego? Inferno. Ela vai ser lançada no inferno, e inferno não é o final dessa pessoa ainda. Porque o inferno, diz Pedro na sua segunda carta, do apóstolo Pedro, o inferno é uma sala de espera até o julgamento. Então, quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, ele não vai vir buscar denominação, Assembleia, Batista, Palavra da Cruz, católicos, não, Jesus não vai buscar esse tipo de gente. O lugar de religioso é no inferno. Sabe quem que ele vai vir buscar? Filhos. 1 João 3,1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então ele vai vir buscar os seus filhos amados, os seus santos, no qual ele tem todo o seu prazer.
Lá diz em Hebreus 12, versículo 14, está escrito assim, presta atenção, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, agora escute, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje em dia, a grande maioria do povo evangélico e católico não são santos. Você perguntar para eles, o que você é? Eu sou católico, eu sou evangélico. Tem nenhum valor, não tem identidade. Qual que é a nossa identidade? Filhos de Deus em Cristo. O meu Pai é santo, no mínimo que nós devemos ser, é santos. Percebe? Sabe por que às vezes a gente não tem assim um prazer em se reunir como igreja? Porque nós nunca cremos. Nós apenas conhecemos o Evangelho, mas não cremos. Porque, irmãos, a palavra fala daqueles que não conhecem o Evangelho. E fala daqueles que conhecem, mas não praticam. A palavra fala em Tito, daqueles que se dizem evangélicos, né? Às vezes vai para a igreja todos os domingos, mas nunca nasceu de novo. Está com uma Bíblia debaixo do braço, né? A Bíblia chega até a ficar fedorenta, porque só pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, vai e volta, mas não lê a Bíblia durante a semana. E são filhos de Deus? Uma ovelha, você precisa ensinar ela a comer capim? Ela vai comer capim, é natural dela, ela tem fome, ela vai comer capim. Um filho de Deus, Pedro diz em 1 Pedro 2,2, é para nós desejarmos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno alimento espiritual, para que dele vos seja dado crescimento para a salvação. Então o Filho de Deus, ele vai comer da palavra. Quando ele está lendo a palavra, ele está se alimentando de Cristo. De que maneira? Abra comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 6, vamos ler alguns versículos aqui, acho que vale a pena nós considerarmos. Diz assim, irmãos, vocês sabem que o próprio Senhor disse que Ele é o pão da vida. Olha só, vamos ler aqui o versículo 48, Evangelho de João 6, versículo 48 em diante. Então as Escrituras traz para nós uma importantíssima e gloriosa revelação daquilo que Cristo é e fez. Diz assim a palavra, João 6, 48, Jesus disse assim, eu sou, o que Ele é? Eu sou o pão da vida. Se Ele é o pão da vida, como que nós vamos nos alimentar de Cristo? Pela sua palavra. Ele é a palavra, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é a palavra. E o verbo se fez carne e colocou a sua morada perto de nós. E aqui ele disse assim, olha, versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora, queridos, veja os judeus religiosos, diz aqui no 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Então eles queriam conhecer o Senhor com a sua intelectualidade, com a sua própria sabedoria. Não vai conhecer, porque as Escrituras é assunto de revelação. E se o Espírito não revelar para nós, e para isso, para que Ele revele, temos que pedir a revelação na palavra, ou como diz Tiago 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. É assim, é a oração assim, Senhor, eu não compreendo a Tua palavra, dai-me sabedoria para que eu compreenda o que Tu dizes na Tua palavra. Ele vai te dar sabedoria, você vai ter um entendimento para compreender as Escrituras. Aí, eles disputavam, né? Mas, versículo 56 diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai,
também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que significa se alimentar de Cristo? Duas maneiras, irmãos. Primeiro, pela palavra. Quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos alimentando de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. E a outra maneira de nós estarmos sendo alimentados é uma vida de intimidade com Ele. Porque quando nós somos íntimos dEle, Ele dará a conhecer aqueles que são íntimos dEle, o que, irmãos? Os seus segredos. Deus não vai revelar o coração dEle para quem não se importa com Ele, para quem não tem nenhum compromisso com Ele. Ele vai se revelar para aqueles que são seus íntimos, amigos de Deus, como foi Abraão. Ah, mas Abraão era amigo de Deus, mas Abraão era Abraão. Abraão, irmãos, ele manufaturava mais de 2.000 ídolos. Ele viveu lá na Babilônia. Deus o tirou de lá, uma pior espécie. Ah, mas você quer ser amigo de Deus? Creia no Senhor. Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que esse, João 15, de dar a vida em favor dos seus amigos. Então, todos os que creram em Cristo são chamados amigos de Deus. Amigos vem do AM, do amor agapau. Não é aquela amizade filéu que nós temos uns com os outros, né? Você é meu amigo, mas a nossa amizade é filéu, é amigo, colega. Mas Deus, quando Ele fala amigo, como Judas, lembra naquela noite da última ceia que Jesus estava ali no Getsêmani com seus discípulos? Quando de repente Jesus disse assim: levantai-vos e vamos, porque o traidor se aproxima. Aí veio Judas, que havia vendido o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, chegou naquela noite todos com lanternas, porque Judas havia combinado um segredo com aqueles soldados: aquele quem eu beijar, este é Jesus, vocês podem prendê-lo. Mas quando Judas chegou perto de Jesus e foi dar um beijo na face de Jesus, Jesus disse assim para Judas: amigo, a que viestes? Sabe o que Jesus disse para Judas? Judas, apesar de você ser esse traidor, eu te amo. Eu nunca deixei de amar você. Amei todos os discípulos da mesma forma que eu amei você. Percebe? Imagina como que aquela palavra entrou no coração de Judas. Para ele foi insuportável, um remorso terrível. Então ele foi se enforcar. Queridos, na mesma medida que Jesus amou os seus discípulos, não ama menos nem mais do que ama eu e você. Você é amado pelo Senhor. Você se lembra quando você levanta de manhã cedo para ir trabalhar? É o Senhor que te sustenta. Ele prepara primeiro uma noite de descanso para nós e depois prepara um dia tão lindo para cada um de nós. Ele que sustenta, irmãos, o nosso levantar, nosso deitar, o nosso mover, o nosso pensar. Ele que nos dá apetite, Ele que nos dá um lar para nós morarmos. É tão bom, né? Ontem chovendo, que delícia poder deitar numa cama tão gostosa, escutar aquela chuvinha no telhado. Que conforto, irmãos, como Deus tem sido gracioso para conosco. Irmãos, Ele morreu pela igreja. Igreja não é denominação. Igreja são homens e mulheres que creram na sua morte e ressurreição junto com Ele. Igreja é um povo de propriedade especial para Ele. Igreja é um organismo vivo. Igreja é o corpo de Cristo. Então, quem não está no corpo, quem não tem prazer no corpo, não faz parte da igreja. São simpatizantes do corpo. Então, irmãos, não perca tempo. Leve o Senhor mais a sério, se envolva com o Senhor, busque na palavra, ninguém mais vai te enganar. Você começar a ler as Escrituras, a gente, pelo fato de termos preguiça, a gente fala porque eu não compreendo. Queridos, a Bíblia não foi ela não foi escrita para homens intelectuais, foi escrita para gente incauta, para gente simples, para pessoas humildes igual eu e você. Está
tudo relatado aqui, irmãos. Isso tudo é nosso. Ela fala do Filho, fala do Todo-Poderoso. Imagina o Criador da terra, céus e mar, vem habitar dentro de nós, quando cremos em nossa morte e ressurreição com Ele. E Ele nos ama. Ele disse assim em Mateus 28, versículo 20: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias, e tem muitas mais coisas que Ele disse na sua palavra. Tem um texto aqui que eu gosto muito, abra comigo lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, um texto muito conhecido nosso, irmão, mas vale a pena nós darmos uma relida nesse versículo aqui, para então verificarmos a grandiosidade do nosso Deus e Pai. Como é precioso isso, irmãos. A palavra fala assim, Hebreus capítulo 13, o versículo 5, que diz assim, olha só aqui: seja a vossa vida sem avareza. Ou seja, ele está dizendo, enquanto vocês estão aqui na terra, que a vida de vocês seja uma vida sem avareza. O que é avareza? É um desejo incessante para buscar coisas dessa terra, dinheiro, riquezas, uma vida mais confortável. Queridos, aqui não é o nosso lar. Jesus disse assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas aflições, antes de dizer isso, Ele disse, tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, nós vamos ter aflições, mas Ele nos deu a paz primeiro, para passarmos pelas aflições tendo paz. Porque quando a pessoa entra numa aflição, num problema, numa dificuldade, se ela não tem paz, ela toma decisões precipitadas. Quantas pessoas se suicidaram aqui na nossa cidade? Por precipitação, por falta de paz. Entende, irmãos? Agora, Deus não vai dar uma paz para nós, Ele vai dar a paz. Ele é a paz e vem para dentro de nós. Então, quem tem Cristo tem vida, tem paz, tem alegria, tem amor, tem bondade, tem benignidade, tem fidelidade, tem mansidão e tem domínio próprio. E Ele pediu para que nós aprendêssemos com Ele, que Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Então aqui, seja a vossa vida sem avareza. Fique preocupado com as riquezas deste mundo, não, em querer ser rico, em querer aquilo que Deus tem para você, Ele vai lhe conceder. Então fique de moringa fresca, tranquilo. E Ele diz aqui, Ele continua no versículo, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, veja o que Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, irmãos, não é eu que estou falando isso, estou lendo a Bíblia, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Está vendo, irmãos? Esse é o nosso Deus e Pai, que cuida de nós, que está em nós, que habita em nós. Ah, irmãos, como nós precisamos conhecê-lo. E sozinhos ninguém consegue conhecê-lo. Uma pessoa que começa a se afastar do Senhor, Jeremias diz que ela vai sentir uma amargura, vai se tornar cada vez mais insuportável, irritante, porque não tem vida, não tem paz, não tem alegria, não tem sabedoria. E começa a se afundar naquele barco que ela tinha tanta esperança, se afundou, às vezes com a família inteira. Imagina só você criar teus filhos que Deus lhe deu. O que adianta ele ser um bom médico, um bom advogado, um bom psicólogo, morrer e ir para o inferno? O que valeu toda essa preparação dos teus filhos? Por isso que a palavra fala, ensina o menino, a criança, no caminho em que se deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Percebe, irmãos? Por isso temos que ensinar para o povo a palavra. Hoje a gente vê um cristianismo tão esquisito. Tem muitos que fazem essas orações que, um dia eu conversei com um amigo meu, falou, olha Cláudio, eu nunca quero ser um evangélico. Falei, evangélico também nunca quis ser, nunca vou ser.
tem que ser um filho de Deus. Mas eu disse, mas por que, meu amigo, você? Rapaz, passei em frente a uma comunidade, a igreja estava orando, estava gritando, todo mundo feito louco. Paulo fala assim, como é que você vai ouvir o amém do irmão, se alguém estiver orando? Mas se todo mundo estiver orando aqui, chega alguém, vai pensar que vocês estão loucos, parece que Deus é surdo. O Salmo 139, a palavra fala assim, que a palavra nem me chegou à boca, e Ele conhece toda. A Bíblia diz que de longe Ele penetra os meus pensamentos, ou seja, eu não preciso nem abrir minha boca para orar, eu posso orar em pensamento. E nós temos que, Senhor, nessa noite, nessa manhã, aleluia. Isso aí, irmãos, isso é picaretagem com o povo de Deus, isso é emocionalismo anímico puro. Percebe, irmãos? É o fogo de Deus, do Espírito. Fogo, o único fogo que eu conheço que é do Espírito é o fogo da palavra. Ele disse lá em Jeremias 23, verso 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, mas este fogo da palavra ninguém quer. Querem ser iludidos aí por cabeças pensantes, mas sem a revelação da vida de Cristo. Porque todas as vezes, irmãos, que nós subirmos aqui, ou algum irmão subir aqui e não pregar o Cristo crucificado, a Bíblia diz que eles são malditos e traidores de Cristo. Paulo, ele escreveu assim em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 10. Ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema, ou seja, anátema significa maldito. Então nós temos que pregar Cristo crucificado. Qual que é o legado que Cristo deixou para a igreja? Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora, nós vamos encontrar este evangelho revelado para nós. O que é o evangelho? Evangelho é aquilo que Cristo é. O que Cristo é? Uma pessoa. E o que Ele fez? A obra no Calvário. Paulo, ele escreve aos Coríntios, também para nós, é claro, 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. É a pessoa e a obra dele. O que passa disso é de procedência maligna. E tanto é que a palavra vai nos advertir, para a gente não ultrapassar o que está escrito. Porque se você começa a ultrapassar o que está escrito, aí você vai ter revelação, vai ouvir voz, é de Deus falando comigo. Paulo fala, tem muitas vozes no mundo. Como identificar a voz de Deus? Pela palavra. Querido, nós atendemos tantos crentes iludidos, irmãos, com religião, tanta gente machucado e ferido pela religião. Eu queria tanto ouvir a palavra aqui com os irmãos, mas o meu pastor disse que se eu sair de lá eu vou ser amaldiçoado. Mas peraí, que história é essa? Que negócio que é esse? Onde é que está escrito isso? Deus, o Pai, Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Deixa eu ler para vocês o último texto aqui, abram comigo em Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. A partir do versículo 39. Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 39. Olha o que a Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que crer naquilo que está escrito. Ele disse assim, Jeremias 32, 39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Quer ter filhos bem-sucedidos? Tema ao Senhor, tenha reverência para com o Senhor. Ele diz assim, versículo 40, farei com eles aliança eterna. Ele não vai mudar aquilo que ele escreveu, né? Segundo a qual, olha, essa aliança eterna é segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Fazer o bem aqui, irmãos, no sentido original hebraico, é que ele não faria outra coisa a não ser nos abençoar.
Entende? Os homens que amaldiçoam, nós que temos uma língua de trapo que amaldiçoamos as pessoas. Ah, você não vai lá, esse meu filho não vai dar nada, essa minha esposa é uma rabugenta, meu marido é um cavalo velho, e por aí vai. Nós amaldiçoamos as pessoas. E depois a gente não sabe por que está tudo errado na nossa casa. Entende, irmãos? Temos responsabilidade. Agora, Deus, às vezes a gente coloca até a culpa em Deus, mas Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Está vendo aqui? Olha, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha o 41. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Bênção, bem aqui é bênção, lhe farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra. Nesta terra aqui está apontando para Canaã. Canaã é uma figura de Cristo. Nós somos arrancados deste mundo e radicados em Cristo, plantados em Cristo. Nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Percebe aqui? Plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Agora, olha o 42, irmãos. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este mal, este grande mal, porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo, trouxe morte, um grande mal, claro que é. Assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Irmão, será que Ele trouxe para nós todo este bem? Se você ler depois Filemão 1, versículo 6, ali está a resposta desse versículo aqui, que Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar, que todo o bem que há em nós, é dentro em nós, por causa de Cristo. Irmão, você entende agora claramente porque Efésios diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, irmãos, não aconteça o que acontecer, a mesma palavra que Jesus disse para os seus discípulos, Ele diz para nós hoje: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor por esse tempo tão profícuo. Que a Tua palavra, Pai, ela seja indelevelmente impregnada em nossos corações. Frutifique a Tua palavra, Pai. Ela tem uma eficácia maravilhosa, porque ela não voltará para Ti vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz e prosperará para a qual foi designada. Abençoa, Pai, todos nós que ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Não permita que Satanás roube do coração, mas que ela seja revelada. Faça isso por misericórdia. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.